com você? Seja bem-vindo a mais uma aula da série 7 Passos para Formatar o seu trabalho acadêmico de forma rápida e eficaz. Na aula de hoje, iremos estudar as citações em documentos, como a gente irá apresentar trechos transcritos de publicações consultadas e citadas no nosso trabalho acadêmico. Vamos ver aqui os 3 tipos de citações principais. Primeiro, vamos entender o que é uma citação. É uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Ou seja, pessoal, se eu li trechos de publicações diversas, eu tenho sim que fazer a citação de acordo com as normas ABNT. O que é uma citação direta? É uma transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Transcrição textual significa uma transcrição com as próprias palavras do autor. Não irei utilizar palavras minhas, e sim as próprias palavras utilizadas por aquele autor. Temos aqui o que é uma citação indireta, texto baseado na obra do autor consultado, ou seja, eu irei dizer o que o autor disse com as minhas próprias palavras. Então, eu não irei utilizar as palavras do autor. E aqui, o que é citação de citação? A citação direta, pode ser direta ou pode ser indireta, de um texto em que não se teve acesso ao original. Dando um exemplo, um artigo escrito por Ramaldes, Cíntia Ramaldes no caso, né? Um artigo escrito por mim. Eu sou a autora Ramaldes. Eu citei ali, por exemplo, Foucault, e citei uma obra dele chamada História da Loucura no Ocidente, por exemplo. Mas você que leu o meu artigo não conseguiu, por algum motivo, ter acesso a essa obra. Então, você vai fazer a citação que eu fiz do Foucault. Então, você vai falar que a Ramaldes citou Foucault. Então, chama citação de citação. Você não teve acesso à obra do Foucault, mas teve acesso ao artigo da Ramaldes que citou Foucault. Ficou claro, pessoal? Nós vamos ver exemplos aqui de como a norma diz que estas citações têm que acontecer. A citação direta ou textual, ela é reproduzida entre aspas duplas, exatamente como consta no original, acompanhada de informação sobre a fonte, né, conforme em respeito aí à Lei 9.610, de que regulamenta os direitos autorais. Após a data, tem que pôr a página, o volume, parte da fonte consultada. No caso aqui, pessoal, de artigo científico, ou no caso que haja o volume, o fascículo, etc., de artigo. Citação indireta, ou também chamada citação livre. Nós vamos colocar aí a data da publicação citada, entre parênteses, logo após o nome do autor. Iremos ver exemplos, calma, iremos ver como isso vai ficar. A citação de citação, no texto, citar o sobrenome do autor do documento não consultado, no caso, citar Foucault no texto, conforme seguido da expressão citado por, apude ou conforme, e o sobrenome do autor do documento lido. Então, ali, apude Ramaldes, no caso. Em nota de rodapé, mencionar o documento original, do Foucault. Documento lá, qual que é o nome do livro, e etc. Então, vamos ver exemplos aqui para a gente visualizar melhor essas normas. A citação direta vai ficar assim. Desse modo, a convergência de todas essas tecnologias eletrônicas de informação e comunicação interativas levou à criação da internet. Aqui, ó, aspas duplas, talvez o mais revolucionário meio tecnológico da era da informação, ou seja, o Castel, o autor, vírgula, o ano de publicação, vírgula, a página. É obrigatório, a norma diz que em citação direta é obrigatório colocar a página, ok? Caso o leitor queira ir até o livro, ele irá direto na página.
citação indireta. Segundo Tágira, ou seja, segundo esse autor aqui, 2011, entre parênteses, o professor deve estar preparado para efetuar a integração da tecnologia com a sua proposta de ensino. Então, é uma ideia, um conceito que o Tágira desenvolveu e que a Ramaldes, aqui no caso eu tirei um trecho do meu artigo científico, a Ramaldes citou com as próprias palavras e não com as palavras de Tágira. Mas a ideia de Tágira de que o professor deve estar preparado para efetuar a integração da tecnologia com a sua proposta de ensino é uma ideia, um conceito de Tágira. Ok? E a citação de citação? A citação de citação nós iremos colocar aqui no caso, no texto, Marinho, né? Aí entre aspas, citado por Marconi Lakatos. Então, o Marinho é o não lido. Ele vem aqui em nota de rodapé, aqui, ó. Marinho Pedro, a pesquisa em ciências humanas, tá? A editora, Vozes, a cidade, a editora Vozes e o ano de edição. Pessoal, então essas são as 3 citações mais comuns nos trabalhos acadêmicos. Observe a ordem, pode vir antes, né, os dados o nome do autor ou sobrenome pode vir antes ou depois, mas deve constar todos esses dados, sobrenome, data de publicação e no caso da citação direta, a página. E no caso da citação de citação, tem que constar os dados, a referência do documento não consultado por você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber conteúdos novos desta série, 7 passos para formatar o seu trabalho acadêmico de forma rápida e eficaz, e também dê o seu like no caso de gostar deste conteúdo. Bora para a próxima aula?